Mais um encontro de fé e de muito amor a Deus começa para você e toda a sua família. É o programa A Redenção e pode ter certeza que hoje aqui no programa, através do programa Redenção, Deus vai falar muito ao meu, ao seu coração e também ao coração do Padre Frederico Ozanam. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa. Para você também, irmão e irmã, que está conosco no programa Redenção, bênçãos de Deus em sua vida. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos para crescermos juntos na fé, na esperança e no amor, sendo conduzidos, orientados por Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. O Padre Santo Afonso, e através dos ensinamentos de Santo Afonso, no programa Redenção, esse momento aqui é aquele momento da gente ter um caderninho, aquele caderninho de anotar o que Deus fala no nosso coração, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Santo Afonso, porque é um momento de oração pessoal, não é, Padre? De oração, de aprofundamento da própria fé. Isso. Nós estamos rezando e refletindo, meditando a partir do livro As Glórias de Maria. E especificamente, durante este tempo, rezando as virtudes de Nossa Senhora. Hoje, o tema do nosso programa é Virtudes de Nossa Senhora, sua castidade e o seu espírito de oração. E aí nós vamos, com certeza, durante todo o programa, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, dê ao Padre sabedoria nas palavras, dê a cada um de nós a graça de abrirmos o nosso coração para acolhermos tudo que Deus vai nos falar. Vem, Espírito Santo de Deus. Programa Redenção acontecendo na graça, na bênção de Deus. E eu sei que você já pegou sua Bíblia, não é? Que sempre está com a gente, já sabe que esse momento é reservado para a Palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje um trecho do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 8. Abra então a sua Bíblia, já deixa o caderninho aí perto para você fazer as anotações, quem sabe depois partilhar essa palavra na sua comunidade, junto com a família. Talvez a família não esteja aí com você agora, tá bom? E nós vamos crescer na fé juntos. O Evangelho de São Lucas, esse trecho diz assim, ó. Jesus lhes propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim pensou: não tenho temor a Deus, nem respeito por homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai, escutai bem o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém,
quando vier, encontrará fé sobre a terra? Essa palavra que é forte, Padre Frederico, nos mostra que a lógica de Deus não é a lógica do mundo. Nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus que bem depressa faz justiça. Ainda bem que a lógica dele é bem diferente da lógica mundana, porque senão estaríamos perdidos, Isso né? mesmo. O mundo que tantas vezes segue aquela lógica do olho por olho e dente por dente, da maldade, da injustiça, como é o caso desse juiz, né? O texto próprio coloca que nessa parábola de Lucas, a viúva insistente, perseverante em seu pedido para alcançar justiça, e ela recebe do juiz injusto a justiça por conta da sua insistência. Ou seja, um texto bíblico para mostrar para nós a importância da perseverança na oração. Né? Rezar sempre sem desistir. Mesmo quando a gente não é prontamente atendido, a gente que muitas vezes pensa apenas e tão somente pela lógica mundana, a gente quer ser atendido para ontem, não. Essa insistência, essa perseverança, esse ato contínuo de fé, traduzido na oração, no diálogo com o Senhor, que é o justo juiz. Se o injusto juiz da parábola atendeu aquela viúva, quanto mais Deus atenderá aqueles que dele são escolhidos, aqueles que perseveram na atitude orante, que falam com o Senhor, no trato de amizade, no colóquio com Deus, neste falar, neste abrir o coração para pedir a graça. Especialmente e principalmente, a graça da salvação tem que ser pedida. Então, um texto que nos ajuda a verificar, a visualizar a importância de estarmos em contínuo contato com Deus pela prática da oração, prática essa que foi vivenciada por Nossa Senhora, a Virgem Maria. Ela que teve esse espírito de oração, como nós estamos falando hoje, dessa virtude de Nossa Senhora, e com certeza conseguiu vencer muitas coisas da sua humanidade. Ela que nos mostra, né, que nós conseguimos vencer muito a nossa humanidade. Ô padre, e aí falando da virtude da castidade de Nossa Senhora. Sim, sim. Hoje, eu posso estar errada no que eu vou dizer, mas o senhor pode corrigir também? Mas hoje a visão de castidade está muito deturbada, não é, padre? Quando a gente fala de castidade, a gente não está só falando de sexualidade. Não. De jeito nenhum, não é, padre? É algo muito mais amplo. Muito mais amplo. Compreende também, mas é maior do que isso. Né? A gente não pode confundir, por exemplo, o celibato com castidade. Né? O celibato, aquele que os padres devem fazer, os religiosos, por exemplo, fazem, é justamente essa continência sexual pelo reino de Deus. Ou seja, eu me privo do ato sexual, de uma relação, porque eu me dou, me entrego ao Senhor Deus. Já a castidade é uma virtude que pode ser vivida em qualquer estado de vida. O solteiro como solteiro, o padre como padre, a religiosa como religiosa, o casado como casado também é chamado a viver a castidade. E a castidade é justamente esta virtude que compreende, alarga a compreensão do amor, Ou seja, este bem maior que é o amor tem que ser defendido, daí a castidade. Defendido do quê? Do egoísmo, da agressividade, Por exemplo, uma pessoa que vê a outra pessoa como um objeto de prazer, apenas e tão somente assim, uma coisa muito pobre, não está vivendo a castidade. Então não é só no campo da sexualidade, mas na minha relação com o outro. A minha relação com Deus. Como eu me olho, como eu olho para o outro, Isso. Eu tenho que, pela virtude da castidade, aprender a vivenciar a minha vocação ao amor. Olha que lindo. Eu sou chamado ao amor, então a castidade é isso, é muito mais amplo. Eu tenho amado o meu irmão, eu tenho amado a Deus, eu tenho cuidado da forma como eu me relaciono com as pessoas, com os outros seres, os animais, por exemplo, com o próprio Deus. Então a castidade ela passa por tudo isso. A minha forma de relacionar-me com o outro, não me esquecendo do amor. Se eu amo de verdade, como nos pede o Senhor Deus, e cuido desse amor para que o egoísmo não predomine sobre a minha vida, para que a maldade não me tome conta de mim, é sinal de que eu estou vivendo a castidade. Então, muito mais amplo,
do que a compreensão de celibato. Uma coisa está ligada à outra sim, mas a castidade é muito maior. Inclusive, como diz, proposta para a vivência no casal. Aqueles que se casam, o matrimônio religioso, são chamados à castidade, ou seja, a viver a vida sexual, inclusive, com muito respeito, como um dom de Deus. Cada qual no seu estado de vida, viver para valer o seu estado de vida, manifestando o amor e, claro, cuidando da relação com o outro. E talvez você esteja aí pensando, padre, mas que coisa complicada, eu acho que eu não estou vivendo essa virtude de jeito nenhum na minha vida. E Santo Afonso diz que Nossa Senhora é um exemplo, né, dessa virtude. O Senhor deu em Maria um grande modelo da virtude da castidade. E aí Santo Afonso, no decorrer aqui do texto, falando dessa virtude, o padre, lá na frente, ele diz assim, que a gente se perde muito fácil em relação a essa virtude, mas que existem meios que a gente vive para conseguir viver a castidade. Ele cita esses meios, não é, padre? Santo Afonso cita 3 meios indispensáveis para que possamos viver essa virtude, a castidade, que não é fácil. Nós somos continuamente tentados a abandoná-la, né? a nos relacionarmos com Deus, com os outros de forma estranha, né? Sem a verdade de reconhecer que o outro tem uma dignidade, é filho amado de Deus, merece o nosso respeito, o nosso amor. Então, Santo Afonso vai dizer 3 meios. O jejum, né? A fuga das ocasiões de pecado em relação à castidade, e também o 3º meio, a oração. Importantíssima a oração. Importantíssima, né? Não pode faltar. Sem a oração, nenhuma castidade, nenhuma virtude é possível, inclusive a da castidade, né? Se eu não rezo, eu não tenho condições de obter de Deus as graças para me empenhar nesse combate, né? Não é só o meu esforço, é o meu esforço aliado, unido à graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós nada podemos. Então, o jejum. Santo Afonso cita aqui um exemplo de que tipo de jejum é esse relacionado à castidade. Por exemplo, por jejum entende-se a mortificação. Principalmente, diz ele, a mortificação dos olhos. A questão da mortificação também da gula. A própria gula, né, esse comer de forma desenfreada, sem temperança, isso me leva para pecados relacionados à castidade, contra a castidade. Uma coisa vai levando a outra. Então, o meu olhar, para onde eu tenho direcionado o meu olhar? Eu não vou conseguir jamais viver a virtude da castidade se, por exemplo, eu olho para o outro como um objeto, né? Objeto de prazer, não valorizo a outra pessoa enquanto filha de Deus, enquanto pessoa portadora, como eu, de uma dignidade muito especial. Então, assim, este jejum do olhar, né? Se teu olho te leva a pecar, diz a palavra, arranca, ou seja, evite o pecado. Não ceda ao pecado, né? Não fique facilitando a vida daquilo que é errado. A fuga das ocasiões de pecado, né? São Felipe Neri, citado por Santo Afonso, fala que só foge das ocasiões de pecado aquele que se empenha em lutar esta guerra contra os sentidos que nos confundem, né? Ou seja, o segundo meio para vencer o vício contra a castidade, o pecado contra a castidade, é justamente fugir às ocasiões, ou seja, manter ideal distância daquilo que eu sei que vai me levar ao precipício. Se eu sei que o precipício está perto de mim, não vou ficar me aproximando dele, sendo sujeito, por exemplo, a cair por qualquer motivo, né? Alguém me empurra, vem uma ventania, eu caio ali, então tenho que evitar. E o 3º meio, que nós sempre citamos aqui, é a oração, né? Ou seja, não há uma forma de eu ser casto, viver o amor em plenitude como a minha vocação dada por Deus, se eu não rezo. Diz ainda Santo Afonso, sem um trabalho árduo, sem contínua oração, a nenhuma virtude teria chegado a Virgem Maria. Não é cruzar os braços e ficar sem fazer nada, não. É o trabalho árduo da oração, o pedir, o suplicar para alcançar de Deus as graças de que precisamos, especialmente esta virtude que me faz viver como uma pessoa equilibrada, saudável, feliz, que se orienta pelo amor de Deus.
Isso, ou seja, nós também devemos trabalhar muito, viu? Rezar bastante. Nada de ficar dando desculpa, né, padre? Mas eu até estou tentando, mas as coisas chegam perto de mim e não tem como. Fulano sempre é culpado, é fulano que fez isso. A gente tem uma grande probabilidade de ficar culpando os outros, as situações. Eu até que tento, mas no meu trabalho, na minha casa, tá tudo difícil, ninguém ajuda. Não, existe, a gente tem que fazer escolhas, né, padre? A gente tem que se esforçar, a gente tem que dizer, né? Não, colocar limites. Saber renunciar. Isso. Há muitas situações que não convém. Depende muito da gente, como né, diz padre? o apóstolo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso então, mesmo. Muito cuidado, né? Você que é cristão, muito cuidado. Nos esforcemos. Isso, e aí, padre, para ajudar nesse esforço diário, a gente não vai deixar você sozinho nessa. Não, a gente sempre traz o redenção no dia a dia. Aquela ajudinha necessária, né, padre? Para no dia a dia a gente conseguir vencer. Isso. A sugestão muito prática, concreta, para que possamos vivenciar, por exemplo, o espírito de oração, é reservar um momento no dia para a oração pessoal. Talvez você já faça isso, continue fazendo. Se você ainda está com dificuldade para fazer, tome essa decisão. Avance, né, na sua decisão de eu vou reservar um momento especial para a minha oração. Porque se você não reserva um momento especial para a sua oração, você corre o risco de ser levado pelos afazeres, ou pelo comodismo, pela procrastinação e não fazer nada em relação ao Senhor Deus. Por exemplo, você corre o risco de ficar horas e horas com coisas que não importam, coisas fúteis, né? Rolando, por exemplo, a tela de um celular, com aquilo que não te edifica e deixando de rezar. Então, reserva um tempo e se dedica à oração, tá bom? E como nós precisamos muito cultivar a oração em nossa vida, é claro, aprendendo com o doutor da oração, nós sempre vamos aqui no A Redenção trazer algo que fala do que Santo Afonso nos convida a viver relacionado à oração. E padre, hoje Santo Afonso fala algo muito importante para nós. Muito importante e muito bonito também. Ele recorda para nós aquela passagem bíblica que diz assim, quem vai nos separar do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa capaz de nos separar deste amor imenso, inesgotável do Senhor para conosco? Ele fala assim, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhum perigo, nenhuma perseguição jamais poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem mesmo a própria morte poderá nos separar deste amor, deste valiosíssimo e grandíssimo amor. Então ele recorda-nos que da parte de Deus existe sempre essa doação, este amor caridade que nos inflama, que nos aquece. Então tudo venceremos se nós combatermos por aquele que deu a sua vida por nós, que é Jesus. Então, como que eu persevero nesse amor que tudo pode? Na oração. Então, reze sempre, se esforce para rezar mais e que as suas orações sejam cada vez mais de qualidade, né? Gastar tempo com Deus, investir, né, a sua vida nesse campo tão importante que é a nossa espiritualidade, a nossa oração também. Então agora você é convidado a se unir a mim, ao Padre Frederico, nesse nosso encontro, nesse nosso retiro espiritual, a rezar, pedindo que a Virgem Maria nos ajude, nos ensine, né, a rezar sempre, a lutar para ser de Deus. E essa oração é uma oração linda, poderosa, né, Padre? Poderosíssima. Reze conosco. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos para uma parte muito especial aqui do programa A Redenção. Qual que é essa parte? É aquela parte que você pode preparar o celular para tirar foto, porque é a parte do pensamento de Santo Afonso.
aquele pensamento que toca o nosso coração, que você pode partilhar aí no grupo da família, que você pode partilhar com todos da sua casa. O pensamento de hoje diz assim, ó: Maria é pura e amante da oração, por isso não pode suportar os impuros, mas quem a ela recorre, basta pronunciar-lhe o nome para ser livre desse vício. Aprendamos de Maria a viver sua oração contínua e perseverante. Olha o que Maria nos ensina, a rezar sempre, né, Padre? Ela fez da sua vida, da sua própria vida, uma oração constante, né? Claro que ela tinha momentos reservados para a oração, como mulher de fé, mas também ela procurou traduzir esta oração no cotidiano do seu existir, né? Ela procurou vivenciar de forma profunda a relação com o próprio Deus, traduzindo isso no socorro a quem mais precisava, no acolhimento dos irmãos, né? Isso fica evidente quando, por exemplo, logo depois de receber ela do anjo o anúncio de que seria a mãe do Salvador, ela não ficou ensimesmada, paralisada, agora eu sou a rainha, a mãe do Salvador. Não, ela colocou-se a caminho para servir, por exemplo, a sua prima que tanto precisava. Foi socorrer Isabel, a mesma coisa, a mesma atitude de atenção, de cuidado para com os noivos lá em Caná. Quando o vinho veio a faltar, foi ela que intercedeu por eles. Então, que a gente tenha essa capacidade de aprender de Nossa Senhora, né? Como aquela boa e santa mãe que nos toma pelas mãos e nos leva sempre ao encontro com Jesus. Esse encontro que se dá de forma tão sublime e especial pela oração. Nós que gostamos, por exemplo, de estarmos em contato com os amigos, como é bom a gente conversar com quem a gente gosta. A gente nem vê o tempo passar. A oração, que é esse trato de amizade com Deus, deve sempre cada vez mais se tornar perseverante, porque esta mesma relação deve ser sempre esta relação com este grande e especial amigo que deu a sua vida para nos salvar. E agora nós vamos rezar com Santo Afonso, pedindo então que a Virgem Maria nos ajude a cultivar mais e mais essa amizade com o nosso Deus. Vamos rezar, né, Padre? Vamos lá. Virgem Santíssima, impetrai-nos o amor ao retiro e à oração, para que, desapegados do amor às criaturas, possamos aspirar só a Deus e ao paraíso, onde vos esperamos ver um dia, para louvar-vos e amar-vos sempre, juntamente com o vosso Filho Jesus Cristo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E mais uma vez, agora eu, o Padre e você, nós vamos rezar essa Ave Maria, já consagrando a nossa luta para ser de Deus, né, Padre? As renúncias, os limites que precisamos fazer, colocando tudo na presença da Virgem Maria, pedindo a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O coração, Padre, deve estar sempre preparado para receber essa bênção de Deus, que é essa bênção que vai nos fortalecer na caminhada. Como precisamos das bênçãos do Senhor nosso Deus. E no programa Redenção, além de meditarmos, rezarmos, nós também recebemos a especial bênção da proteção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus por mais um encontro bonito de experiência com o Senhor. E a gente segue nesse estudo dos ensinamentos de Santo Afonso, né, Padre? E seguimos esperando contar sempre com a sua participação. Então, até o próximo A Redenção. Até.